Eu sei que você tá passando 10 horas scrollando nas suas redes sociais, Instagram, TikTok, e não tá fazendo nada de produtivo, não tem um hobby, um passatempo aí pra sua vida. Então hoje eu vou te ensinar a como começar a ler e largar o celular pra ter um novo hobby. Nessa era de TikTok, de Instagram, tem esse processo de dopamina rápida, a gente acaba esquecendo de viver o resto das coisas, acaba esquecendo de descobrir novas coisas para nossa rotina. Mas as férias estão vindo aí. Aqui no Nordeste a gente já começou as férias. No Sudeste eu acho que é ali no início de julho. Então eu acho importante que a gente comece ali a tentar procurar coisas diferentes para fazer, para não ficar 10 horas só mexendo no TikTok e no Instagram, 10 horas só mexendo no TikTok e no Instagram e passando o seu tempo sem fazer nada de produtivo. Meu nome é Clara, eu tenho 18 anos, eu comecei a ler de verdade aos 12. E naquela época eu gravava vídeos aqui pro YouTube também. Essa é a minha volta pro YouTube, faz muito tempo que eu não gravo pra cá. Mas, falando então de fato sobre leitura, como eu disse, eu leio desde os meus 12 anos de idade. E nessa época foi a época que eu realmente comecei a emplacar, a ler livros muito longos, a emplacar um ritmo de leitura legal, de 20 a 25 livros por ano. E eu continuo assim já faz um tempo. Ano passado, eu entrei no terceiro ano do ensino médio, então eu diminuí um pouco meu ritmo de leitura. Esse ano eu tô estudando para vestibular, então eu também tô com um ritmo de leitura um pouco menor, mas eu sempre consegui colocar a leitura na minha vida, e eu acho que esse é um aspecto muito importante. E hoje eu vou mais ou menos ensinar para vocês, dar algumas dicas de como fazer isso na sua rotina também, de como começar a ler se você não lê nada, de como voltar a ler se você já começou a ler e parou em algum momento. Eu sei que todo mundo sabe que a leitura é importante, que ela adiciona muita coisa na nossa vida, mas às vezes a gente precisa daquele chacoalhe, daquela visão de fato do que a leitura muda, o que ela adiciona, e eu sou a prova viva disso. Eu leio, então, como eu disse para vocês, há uns 6 anos mais ou menos, e isso me trouxe inúmeros benefícios. Eu acho que a leitura não trouxe nenhum malefício para mim a minha vida toda. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito criativa por causa da leitura. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. Eu sempre consegui imaginar cenários, fazer alusões diferentes. Em relação à escola, eu sempre fui uma pessoa que conseguiu escrever muito bem. Eu nunca tive dificuldade para ler livro paradidático, né? Os livros que a escola mandava a gente ler. Inclusive, em relação ao pré-vestibular, a gente sabe que quando a gente está fazendo vestibular, a gente precisa ler os livros específicos, então, é muito importante ter esse hábito na sua vida, para que mude também a sua vida acadêmica, não só ali em relação a passatempo, em relação a hobbies, mas isso é muito importante também para, num geral, a sua vida acadêmica, até a sua vida no trabalho, porque, por exemplo, quando você precisa de um curso profissionalizante para o seu trabalho, ou quando você precisa se aprimorar na sua profissão, você às vezes precisa ler algumas coisas, e eu acho que quando você não tem esse hábito, quando você está muito acostumado à rede social, a essas coisas muito rápidas, a gente acaba deixando de lado essas coisas que são tão importantes para o nosso profissional, para o nosso acadêmico também. Eu fiz aqui então uma listinha com algumas dicas para a gente começar a entender como é que a gente vai começar essa jornada na leitura e, claro, continuar essa jornada, porque de nada vale se a gente começar um livro e simplesmente largar ele no meio. Vamos começar então com como escolher os livros para começar a ler. Normalmente, quando a gente vai escolher um livro, a gente pode ir pela linha escolar. Então, por exemplo, na escola normalmente passam livros de autores famosos brasileiros, Machado de Assis, Clarice Lispector, que são ótimos autores, e são autores que eu gosto muito de ler. Mas eu acho que quando a gente está ali no início, quando a gente não leu nada ainda, o mais importante é encontrar livros do seu interesse. Ah, Clara, mas como é que eu encontro os livros do meu interesse? É simples, na verdade. Ver exatamente qual é o tipo de filme e o tipo de série que você assiste. Eu sei que nessa era de redes sociais, até filme e série tá difícil de assistir, de ver, de maratonar, mas dá aí uma lembrada no que você de fato gosta de assistir e pega um livro de um autor famoso, de um autor que a galera gosta, bem avaliado, que tenha mais ou menos a mesma linha dos filmes e das séries que você assiste. Essa parte é muito importante para que você não pegue um livro que você com certeza não vai gostar e que vai te fazer desistir de ler depois.
Porque normalmente as pessoas vão nessa linha dos autores clássicos e nem sempre você vai ser fã dos clássicos. Às vezes você vai ser fã dos livros farofa mesmo, dos livros que falam sobre coisas divertidas, coisas do dia a dia. E tá tudo bem, eu acho que todo tipo de leitura é válida. Começando a ler, então, você já escolheu o livro que você vai ler, se vai ser terror, se vai ser romance, qual autor, o autor mais bem avaliado daquele livro, dá uma olhada. Você tá usando tanto o TikTok, dá uma olhada ali no TikTok. Quais são os livros que estão em alta agora? Qual o gênero que está em alta agora? Quais são os autores que estão sendo mais falados e bem falados, de preferência, pelo amor de Deus. E começa a ler o seu livro. Pega o livro. A gente sabe que tem várias formas e que o livro não é uma coisa tão acessível, mas a gente sabe que no fim das contas a pirataria vence. Então, dá ali uma pesquisada para ver se você encontra um PDF ou um livro já de domínio público para começar a ler. Mas se você tiver condição também de comprar um livro físico, se você achar que você vai ter mais facilidade em ler um livro físico a um livro digital, compra o seu livro físico. Eu tenho vários. Acho que dá pra ver aqui atrás. Eu gosto muito de livro físico, eu coleciono livros, então eu coleciono sagas, séries, livros específicos aqui do lado, aqui, exatamente. Tem a minha coleção da Agatha Christie, eu adoro os livros dela e eu adoro as capas dos livros dela especificamente. Então, é muito legal, às vezes, você escolher um livro pela capa mesmo. Agora, então, você vai adicionar metas possíveis para aquela leitura. Então, por exemplo, a gente pode começar de baixo, 15 páginas por dia, 20 páginas por dia, e depois ir aumentando a meta ali até você conseguir manter um ritmo de leitura. E também escolher um horário específico para ler no início. Eu sei que com o tempo você vai conseguir ler em qualquer horário do dia. Mas para mim, por exemplo, quando eu estou de ressaca literária e eu quero voltar a ler, eu escolho ler antes de dormir. Então, eu sempre escolho fazer ali próximo da minha rotina do sono, umas 8h30, 9 horas, que eu já não posso mais mexer no celular. Eu pego o livro para ler e aí eu começo a ler devagarzinho, tendo a quantidade de páginas que eu conseguir naquele dia. Já que eu já tenho um ritmo de leitura bom, eu sempre consigo ler mais rápido, mas você pode começar devagarzinho, como eu disse, 10, 15, 20 páginas por dia. E aí, depois, você pode adicionar metas maiores. É importante que você não coloque tanta expectativa da sua leitura logo no início. Por exemplo, hoje eu tenho uma meta, como eu estou estudando, eu não tenho tanto tempo para ler, eu tenho uma meta de 3 a 4 livros por mês. Mas você pode começar com um só. Eu vou ler um livro esse mês, no tempo que eu conseguir ler. Porque quando a gente coloca metas muito grandes, normalmente é muito provável que a gente vá fracassar. E a gente fica com aquele sentimento, o nosso cérebro fica com aquele sentimento de você não é capaz, você não vai conseguir fazer isso. Então, quando você começa com metas mais baixas, com metas possíveis, é muito mais fácil para você cumprir e para o seu cérebro entender que você tem que fazer mais aquilo. E você se sente muito mais realizado, o nível de dopamina no seu cérebro fica muito maior. E é muito melhor para você começar ali o seu ritmo de leitura. Outra coisa muito importante, se você quer de fato adquirir esse hábito de leitura e se afastar das redes sociais, se o seu objetivo é esse em específico, é importante que você deixe o seu celular afastado de você enquanto você lê. Pelo amor de Deus. Porque até eu mesma, que já tenho o hábito de ler, que já fico assim imersa na leitura, às vezes quando meu celular tá do lado, eu olho para ele, aí eu vou, aí eu pego, aí eu começo a ler. A mexer, a scrollar, Instagram e tal. E acaba me perdendo, às vezes eu nem lembro mais o que eu tava fazendo. Então, é muito mais fácil se você ir lá, pegar, deixar seu celular em outro lugar, em outro ambiente, porque aí você vai ficar no tédio e você vai ter que fazer alguma coisa, e a leitura vai ser ali sua válvula de escape enquanto você tá longe do seu celular. O próximo ponto é para você mesclar, então, a leitura e as redes sociais, que é algo que eu gosto muito de fazer e que eu coloco quase como uma recompensa sobre a minha leitura. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fangirl, eu falo muito sobre isso no meu TikTok. Vou deixar aí para vocês o meu arroba do TikTok, tá na descrição também. E eu falo muito sobre isso, sobre ser fã das coisas. Eu sou fã de muita coisa, como eu leio há muito tempo, eu consumo conteúdos há muito tempo. Então eu sempre deixo como recompensa sobre a minha leitura ver edits e vídeos com músicas e fanart sobre o livro que eu li. Então eu fico tão curiosa e eu coloco isso como recompensa mesmo. Eu só posso fazer isso depois que eu terminar a minha leitura, que eu fico mais animada para ler. Eu leio com mais rapidez,
E não só rapidez, eu leio com mais dinamismo mesmo, não leitura dinâmica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas com mais velocidade, com mais vontade de ler, porque eu quero descobrir mais sobre os personagens, pra no final conseguir ver as minhas fanarts, ver os edits e tudo mais. É algo que eu coloco como recompensa. Mas se isso não for algo que te interesse, você pode colocar outras recompensas para sua leitura também. Quando eu acabar essa leitura, eu posso fazer tal coisa. Às vezes as pessoas falam sobre essa cultura da recompensa, né? Esse hábito da recompensa como algo ruim. Mas eu acho que quando você está começando um hábito novo, ter uma recompensa sobre aquilo que você acha que é difícil de fazer é algo que te motiva muito. E essa é a minha motivação. Eu termino de ler, posso assistir edits e vídeos e ver fanarts e ver tudo sobre a série de livros que eu li. E isso me deixa muito feliz. E se te deixar feliz também, e essa foi uma boa dica para você, eu acho que é bom aplicar. E também tem algo que eu gosto muito de fazer para ler. Na época da pandemia, a gente tinha umas coisas muito legais, que era um Leia Comigo, eram lives na Twitch normalmente, que a galera vinha só pra ler. Tipo, você entrava na live só pra assistir uma pessoa lendo pra você ler junto com ela. Aí faziam metas de leitura, às vezes clubes do livro, aí faziam essas lives pra ler o livro do clube do livro. E hoje a gente tem uma ferramenta muito legal do YouTube também, que é uma galera que faz vídeos, tipo, leia tantos minutos comigo, você ajusta a sua meta de leitura. Então, se sua meta de leitura é 30 minutos de leitura por dia, você coloca lá no YouTube, deixa na sua TV, ou no seu celular, ou no tablet, ou em qualquer outra coisa, e vai lendo junto com a pessoa. É bom também colocar no celular, porque evita que você use o celular. E ela vai ficar ali passando, normalmente tem um lo-fi, né, uma música calminha tocando no fundo, ela tá lendo num ambiente calmo, então é muito legal e pelo menos me motiva muito. E foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô bem enferrujada nesse negócio de gravar vídeo de fato pro YouTube, porque faz muito tempo que eu não gravo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outra dica, né, vocês que já têm hábito de leitura, têm outras dicas sobre começar a ler, coloquem aqui nos comentários. Se você tá começando agora, se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários também que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Provavelmente eu vou responder todo mundo. Tô muito feliz que vocês estejam aqui de novo, depois de tanto tempo. Faz 3 anos que eu não gravo pro YouTube. E eu gosto muito de gravar, eu sempre gostei muito. Então, eu espero conseguir gravar mais pra cá. Eu tô gravando bastante lá pro TikTok. Assim, bastante também, exagero. Mas eu tô gravando lá pro TikTok. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.